Vendi minha casa para curar o câncer do meu marido. Quando ele se recuperou, ele me deixou por uma mulher mais jovem. Meu filho e minhas sócias riram de mim. Passei uma noite fria debaixo de uma tempestade, quando vi uma garotinha assustada, tremendo, de frio. Usei meus últimos R$ 10 para comprar comida e um cobertor para ela. 3 dias depois, 17 carros pretos pararam em frente ao abrigo quando um bilionário saiu do carro e viu sua filha comigo. Ele fez algo que mudou tudo. Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu veja até onde minha história chegou. Antes de continuar, deixe aqui nos comentários qual cidade você está ouvindo essa história. De onde você é? Meu nome é Gretchen e aos 65 anos aprendi que o amor pode ser o erro mais caro que você pode cometer. Tudo começou com um telefonema numa terça-feira de manhã em março. Eu estava organizando flores frescas na loja de antiguidades que construí do zero ao longo de 30 anos, quando o telefone tocou. A voz do outro lado pertencia ao Dr. Martinez, e as palavras que ele disse mudaram tudo. Senhora Gretchen, preciso que você e seu marido venham imediatamente. Os resultados dos exames chegaram. Minhas mãos tremeram enquanto eu colocava as rosas brancas sobre o balcão. Damon vinha reclamando de cansaço há meses, mas nós dois culpávamos a idade. Ele tinha 68 anos, afinal. Homens da idade dele deveriam desacelerar. O diagnóstico foi câncer de pâncreas, estágio 3. Eu vi meu marido de 42 anos, de casamento, desabar naquela cadeira fria do consultório. Suas mãos envelhecidas cobrindo o rosto enquanto o médico explicava as opções de tratamento. As palavras se misturavam: quimioterapia, radiação, tratamentos experimentais, mas uma frase cortou todas as outras. Estamos falando de aproximadamente R$ 250 mil para o protocolo completo de tratamento. Naquela noite, Damon não conseguiu dormir. Encontrei-o na cozinha às 3 da manhã, olhando pela janela para o pequeno jardim nos fundos. Não posso fazer você passar por isso, ele sussurrou sem se virar. Talvez seja a minha hora, Gretchen. Talvez eu deva apenas... Eu o abracei por trás, sentindo o quanto ele já tinha perdido peso. Não ouse falar isso. Vamos lutar junto. Nosso seguro cobriria talvez 60% dos custos. O resto teria que vir de outro lugar. E eu sabia de onde a loja de antiguidades era o trabalho da minha vida. Eu havia começado em 1982 com R$ 300 e um sonho, trabalhando 18 horas por dia para transformá-la em algo especial. A casa vitoriana antiga que eu havia restaurado ficava em uma área valorizada do centro e estava cheia de peças que eu havia colecionado ao longo de décadas. Valia quase R$ 400 mil. Nossa casa estava quitada e valia mais 200 mil no mercado atual. Entre as duas propriedades, conseguiríamos pagar o tratamento de Damon e ainda ter o suficiente para alugar um pequeno apartamento enquanto ele se recuperasse. Tomei a decisão sem contar a ele. Na manhã seguinte, telefonei para uma corretora. A senhora tem certeza disso, senhora Peterson? Perguntou Janet quando expliquei o que queria fazer. São bens importantes. Depois que vender, não tem volta. Olhei para Damon dormindo inquieto no sofá, seu rosto pálido e magro. Tenho certeza. O processo levou 6 semanas. 6 semanas assistindo Damon ficar cada vez mais fraco, enquanto eu silenciosamente desmontava nossa vida. Vendi a loja para um incorporador que planejava derrubá-la para construir condomínios. A casa foi comprada por um jovem casal com 3 filhos, que prometeu cuidar do meu jardim de rosas. Mudei-nos para um pequeno apartamento do outro lado da cidade e me dediquei totalmente a cuidar de Damon. Todas as manhãs eu o levava a sessões de tratamento. Todas as noites eu segurava sua cabeça, enquanto ele passava mal. Aprendi a cozinhar alimentos que não irritassem o estômago dele, a aplicar injeções, a controlar sua medicação com precisão militar. Por 8 meses, o câncer se tornou todo o nosso mundo, mas funcionou. Em novembro, o Dr. Martinez usou a palavra pela qual tínhamos rezado: remissão. Damon parecia melhor do que há 1 ano. Sua cor voltou, seu apetite voltou, e ele começou a falar sobre o futuro novamente. Eu achei que tínhamos vencido. Eu era tão ingênua. A conversa que destruiu meu mundo aconteceu numa quarta-feira à noite de dezembro. Eu estava fazendo a sopa favorita de Damon
quando ele pigarreou atrás de mim. Gretchen, precisamos conversar. Algo no tom dele fez meu estômago afundar, mas continuei mexendo a panela. Sobre o quê? Estive pensando muito durante tudo isso, sobre a vida, sobre o que eu quero. Virei-me, ainda segurando a concha da sopa. Damon estava sentado à nossa pequena mesa, as mãos entrelaçadas, olhando para qualquer lugar que não fosse meu rosto. Eu quero o divórcio. A concha caiu no chão. O quê? Eu sei que é difícil, mas percebi que quero passar o tempo que me resta sendo realmente feliz. Não fomos felizes? Minha voz parecia distante. Eu pensei que, depois de vencermos o câncer juntos, Damon finalmente olhou para mim e vi algo que nunca tinha visto antes: indiferença. Gretchen, você é uma boa mulher, mas vivemos como colegas de quarto há anos. Eu quero paixão. Quero me sentir vivo de novo. Se sentir vivo de novo, repeti. Eu vendi tudo para salvar sua vida. Passei 8 meses cuidando de você. Abri mão do meu negócio, da minha casa, de tudo que construí. Eu nunca te pedi para fazer isso. Aquela frase me atingiu como um golpe físico. Agarrei o balcão para não cair. Você nunca me pediu? Você é meu marido. É claro que eu fiz isso, pois agora estou pedindo minha liberdade. Foi aí que eu entendi. Isso não era uma decisão repentina causada pelo trauma do câncer. Isso estava planejado. Tem outra pessoa, não tem? O silêncio de Damon foi a resposta suficiente. Quem é ela? O nome dela é Sarah. Ela era uma das minhas enfermeiras durante o tratamento. Senti como se estivesse caindo num poço sem fundo. Sarah, eu me lembrava dela. Loira bonita, talvez uns 32 ou 33 anos, sempre atenciosa com Damon, sempre sorrindo, rindo das piadas dele. Eu achava que era profissionalismo. Há quanto tempo? Sussurrei. Isso importa? Há quanto tempo, Damon? Ele suspirou. Desde julho, bem no meio do tratamento, enquanto eu vendia minha vida inteira para pagar o cuidado dele. Ele estava se apaixonando por outra mulher. Quero que você saia até o fim do mês, ele disse, levantando-se. Vou te dar 30 dias para encontrar outro lugar. Esse apartamento também é meu. Fui eu quem aluguei. Meu nome está no contrato. A Sarah vai se mudar depois das festas. Seria constrangedor para todos se você continuasse aqui. Eu olhei para o homem, com quem tinha passado 42 anos. O homem por quem eu sacrifiquei tudo. E eu não o reconhecia. Onde você espera que eu vá? Eu não tenho dinheiro. Gastei tudo no seu tratamento. Isso não é mais problema meu, Gretchen. A semana seguinte foi um pesadelo. Liguei para nosso filho Robert, achando que ele certamente ficaria indignado com o comportamento do pai, que ele veria a injustiça, que me apoiaria. Eu estava enganada. Mãe, acho que você precisa aceitar que o pai tem o direito de ser feliz, ele disse quando expliquei o que estava acontecendo. Vocês não se amam há anos. Todo mundo via isso. Robert, eu abri mão de tudo para salvar a vida dele. E essa foi a sua escolha, mãe. Mas você não pode jogar isso na cara dele para sempre. Eu não estou jogando nada na cara dele. Estou tentando entender como você pode apoiar isso. Robert suspirou, já impaciente. Olha, mãe, você sempre foi dramática. O pai me contou como você tem feito ele se sentir culpado pelo dinheiro. A Sarah faz ele feliz de um jeito que você não faz há anos. Ele te contou sobre a Sarah? Claro que contou. Ele estava infeliz. Mãe, dá um tempo para ele. Desliguei sentindo-me mais sozinha do que nunca. Meu próprio filho estava do lado dele, pintando-me como a vilã. Mas o pior ainda estava por vir. Eu tinha esperança de manter minha parte na empresa Peterson e Associates, a consultoria que eu havia fundado com outras 2 mulheres antes de abrir a loja de antiguidades. Não era muito, mas poderia me garantir alguma renda enquanto eu decidia o que fazer da vida. Margaret e Susan me chamaram ao escritório 2 dias após o ano novo. Gretchen, estivemos conversando sobre sua situação, disse Marguerite, evitando meu olhar. Diante de tudo que você está passando pessoalmente, achamos que seria melhor você se afastar da empresa. Repeti, eu ajudei a fundar essa empresa. Susan inclinou-se para a frente, com uma expressão falsamente solidária. Estamos preocupadas com seu estado emocional. O divórcio, o estresse financeiro, está afetando seu julgamento. O que vocês estão dizendo? Trabalho aqui há 20 anos.
Você faltou a 3 reuniões com clientes no mês passado, disse Margaret. Parece distraída, sem foco. Eu estava lidando com o tratamento de câncer do meu marido e depois com o divórcio. É claro que estava distraída. Exatamente o que estamos dizendo, afirmou Susan. Acreditamos que você precisa de tempo para organizar sua vida pessoal. Estamos preparadas para comprar sua parte. Elas ofereceram 15 mil reais por uma participação que valia pelo menos 40 mil. Eu sabia que estavam se aproveitando da minha situação, mas também sabia que não tinha energia para lutar. No dia 1º de fevereiro, eu havia perdido meu marido, o respeito do meu filho, minha casa, meu negócio e todas as minhas economias. Eu tinha 65 anos, sem lugar para ir e sem ninguém a quem recorrer. O abrigo para pessoas em situação de rua, na Maple Street, se tornou meu endereço temporário. A assistente social que preencheu minha ficha de entrada era gentil, mas claramente sobrecarregada. É só até você se reerguer, ela garantiu, entregando-me uma lista de regras e horários das refeições. A maioria das pessoas não fica muito tempo, mas enquanto eu me deitava naquela cama estreita na primeira noite, ouvindo o som de 30 outras mulheres tentando dormir no mesmo cômodo, me perguntei se era assim que minha história terminaria. Sozinha, esquecida, descartada pelas mesmas pessoas, por quem sacrifiquei tudo. A mulher na cama, ao lado, roncava baixinho. Do outro lado da sala, alguém chorava silenciosamente no travesseiro. Lá fora, a chuva começou a bater contra as janelas e puxei o cobertor fino até o queixo. Fechei os olhos e tentei não pensar em Damon e Sarah, no apartamento que eu havia pago, dormindo na cama que eu havia comprado, construindo uma vida sobre as cinzas da minha. O dia seguinte marcaria exatamente 2 meses desde que Damon pediu o divórcio. 2 meses desde que meu mundo desabou. Quando finalmente adormeci, não fazia ideia de que tudo estava prestes a mudar da forma mais inesperada possível. 3 semanas no abrigo me ensinaram coisas que eu nunca imaginei precisar saber. Como fazer café instantâneo ficar quase bom com uma pitada de sal. Como dobrar roupas para caber em um saco plástico. Como desaparecer dentro de mim mesma quando a mulher, 2 camas ao lado, começava a gritar sobre inimigos invisíveis às 3 da manhã. Mas, acima de tudo, aprendi que a dignidade era algo pelo qual se lutava todos os dias. A manhã da tempestade começou como qualquer outra. Acordei às 5h30, antes do sino do café da manhã, e fui ao banheiro coletivo. O espelho mostrava uma mulher que eu mal reconhecia. Meu cabelo, antes meu orgulho, agora estava murcho e grisalho, ao redor de um rosto que parecia ter envelhecido anos em poucos meses. O abrigo fornecia itens básicos de higiene, mas havia um limite para o que se podia fazer com shampoo genérico e um sabonete duro de instituição. Eu procurava emprego havia 2 semanas, mas aos 65 anos, a maioria dos empregadores me via como um risco, não como um recurso. As poucas entrevistas que consegui sempre terminavam da mesma forma. Entraremos em contato, e o sorriso educado que nunca chegava aos olhos deles. Naquela manhã, eu tinha exatamente R$ 7,34. Era tudo que restava do pouco que consegui ao vender minhas joias. Era tudo o que me separava da miséria completa. A previsão do tempo já era alarmante. Havia dias, meteorologistas avisavam sobre um evento climático severo, o tipo de tempestade capaz de derrubar energia por dias e transformar ruas em rios. Ao meio-dia, os funcionários do abrigo já estavam se preparando, verificando geradores e armazenando comida extra. Todos os residentes devem planejar ficar dentro hoje à noite, anunciou o gerente. Esta tempestade será perigosa, mas às 16h30 percebi que tinha cometido um erro terrível. No caos das entrevistas naquele dia, esqueci de tomar meu remédio para a pressão arterial. Sem ele, eu corria risco de derrame. Os comprimidos estavam no meu saco no abrigo, mas eu precisava comer antes de tomá-los, e o jantar só seria servido às 18 horas. Contei o dinheiro de novo. R$ 7,34, o suficiente para um sanduíche pequeno e talvez um leite no mercadinho a 3 quarteirões. O vento já estava forte quando saí. As primeiras gotas gordas de chuva começaram a cair. Apertei meu casaco fino e caminhei rápido. A loja de conveniência estava quase vazia. Peguei um sanduíche pré-pronto
e uma caixinha de leite. Fiz os cálculos, 4,67 reias. Isso me deixaria com 2,67 reais para o dia seguinte. O caixa olhou para fora com preocupação. Essa tempestade vai ser feia. Melhor você ir para casa logo, ele disse casa. Tive vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Saí da loja com a comida escondida dentro do casaco. A caminhada até o abrigo levaria uns 15 minutos se eu apressasse o passo, mas eu nunca cheguei lá. No meio do caminho, o céu desabou. Não era chuva menos, era uma parede de água. Em segundos, meu casaco estava ensopado. O vento era tão forte que me empurrava para o lado. Me escondi na entrada de uma loja fechada, esperando diminuir, mas não diminuiu. Piorou. Relâmpagos rasgavam o céu, trovões sacudiam meu peito. O chão parecia vibrar. Foi então que ouvi, por baixo do barulho agressivo da tempestade, um choro, não o choro do vento, mas de uma criança. Olhei ao redor, protegendo o rosto da chuva. E lá, encolhida atrás de latões de lixo, na lateral de um restaurante fechado, estava uma menininha. 7, talvez 8 anos, ensopada, tiritando de frio. Parecia um passarinho caído do ninho. Eu corri até ela. Querida, o que você está fazendo aqui? Ela levantou o rosto, olhos enormes, castanhos, cheios de pânico. Tô perdida, ela disse, com os dentes batendo. Não consigo achar meu pai, meu Deus. Sussurrei, ajoelhando na água gelada sem pensar. Há quanto tempo você está aqui? Desde hoje de manhã. Acho que talvez ontem, não sei. Meu coração quebrou em milhares de pedaços. Qual é o seu nome? Docinho? Charlotte? Ela sussurrou. Charlotte Elizabeth. Peguei suas mãos pequeninas, quase azuis de frio. Charlotte Elizabeth, eu sou Gretchen, e agora nós duas vamos sair daqui. Olhei ao redor, desesperada. O restaurante estava fechado com porta metálica. Os prédios ao redor também estavam trancados. O abrigo ficava a 6 quarteirões, longe demais para uma criança exausta caminhar naquela tempestade. Então, lembrei da loja de conveniência 24 horas, onde eu acabara de estar. Não era ideal, mas era quente e iluminado. Você consegue andar, querida? Perguntei. Ela fez que sim, mas eu via que estava exausta, em choque e quase sem forças. Tirei meu casaco molhado e o envolvi em volta dela, mesmo ficando só de um suéter fino. Segura firme em mim. Não solta de jeito nenhum. Os 3 quarteirões até a loja pareceram 3 quilômetros. O vento quase nos derrubava. A chuva vinha tão forte que era difícil enxergar. Eu segurava Charlotte com o braço direito e usava o esquerdo para nos apoiar contra paredes e carros estacionados. Quando entramos pela porta automática da loja, quase caímos de alívio. O caixa menos outro funcionário, não o da manhã, ergueu os olhos assustado. Meu Deus, senhora, você não devia estar lá fora com uma criança, eu sei. A tempestade nos pegou no caminho. A loja era um paraíso comparado ao inferno do lado de fora. Quente, iluminada, seca. Charlotte ficou grudada na minha perna, tremendo como um gatinho molhado. Olhei ao redor, calculando tudo como uma contadora desesperada. Eu tinha 2,67 dólares no bolso. Ela precisava de roupas secas, comida, algo para se aquecer. Fui até a seção infantil. Deus sabe por que uma loja minúscula tinha camisetas de criança menos e encontrei a opção mais barata. Uma camiseta rosa com desenho de unicórnio por 3,99 dólares e um pacote de meias pequenas por 2,5 dólares. Eu não tinha dinheiro para os dois. Eu mal tinha dinheiro para um, então lembrei do dinheiro de emergência, a nota de 20 dólares que eu guardava escondida no bolso do jeans, jurando que só usaria em uma emergência real. Olhei para Charlotte, o rostinho molhado, os lábios roxos, os dentes batendo sem parar. Era agora. Fui ao caixa com a camiseta, as meias, um pacote pequeno de biscoitos e uma garrafinha de água. Quanto deu? 9,47 dólares. Respirei fundo e tirei meu último recurso, a nota de 20. Quando ele me devolveu o troco mil, 53 dólares, percebi que aquele era oficialmente todo o dinheiro que eu tinha no mundo. Levei Charlotte ao pequeno banheiro da loja, ajudá-la a tirar a roupa encharcada. Partiu meu coração, cada peça estava tão molhada que pesava como pedra. Vesti nela a camiseta seca, sequei seu cabelo com papel toalha e coloquei as meias novas em seus pés frios. Melhorou um pouquinho, querida.
Ela assentiu. Pela primeira vez, vi um pequeno sorriso surgir em seu rosto. Obrigada. Sentamos num canto da loja e ela devorou os biscoitos com tanta fome que parecia não comer há dias. E talvez fosse verdade. Charlotte, onde você mora? Perguntei baixinho. Numa casa grande, com muitas janelas e um jardim enorme. Você lembra o endereço? Ela balançou a cabeça. Papai disse que não posso contar meu endereço para estranhos. Boa menina, pai inteligente, mas isso dificultava nossa situação. E o nome do seu papai? Marcos. Ela respondeu imediatamente. Marcos Wellington. O nome não significou nada para mim, menos naquela época. Você lembra o telefone dele? Não, papai disse para eu não decorar números. Querida, como você veio parar aqui? Ela engoliu em seco, os olhos enchendo de medo. Tinha 2 homens. Disseram que conheciam meu pai. Disseram para eu ir com eles. Mas eles eram maus. Eu fiquei com medo. Aí, eu corri. Meu sangue gelou. Isso não era só uma criança perdida. Isso era sequestro. Charlotte, esses homens pegaram você quando 3 dias atrás. Talvez 4, 3 ou 4 dias. Ela estava fugindo e se escondendo. Havia quase uma semana. Passando frio, sozinha, assustada. Meu coração doeu, querida. Precisamos chamar a polícia. O pânico dela foi imediato. Não, não! Eles falaram que, se eu chamasse a polícia, iam machucar o papai. Não chama, por favor, não chama. Ela estava em puro terror. Eu abracei. A tempestade lá fora urrava. Tudo bem, meu amor. Não vamos chamar hoje, mas vamos achar seu papai. Eu prometo. Ficamos 4 horas na loja. O caixa menos Dani. Menos percebeu a situação e deixou que ficássemos ali. Até nos deu chocolate quente de graça da máquina. Ninguém devia estar lá fora numa tempestade dessa. À meia-noite, a chuva finalmente diminuiu. Precisávamos de um lugar para passar a noite. Mas onde? O abrigo não permitia criança. Hotéis eram impossíveis para mim. Eu sei um lugar, disse Charlotte. Um parquinho aqui perto tem um quiosque com teto. A ideia de dormir num parque me deixou nauseada. Mas não havia outra opção. Quando saímos, Dani nos deu uma sacola com barrinhas de cereal, água e um cobertor da seção de camping. Levem. É por conta da casa. O parque estava cheio de galhos quebrados, mas o quiosque ainda estava de pé. Estendi o cobertor e nos aninhamos juntas. Gretchen? Ela sussurrou. Sim, querida. Você é meu anjo da guarda? A pergunta me destruiu por dentro. Eu, uma mulher sem nada. E ela me via como proteção. Talvez seja, respondi. Ela dormiu encostada em mim. Eu fiquei acordada, vigiando-a, sabendo que tudo iria mudar nos próximos dias. Eu não fazia ideia quão grande seria essa mudança. O sol da manhã apareceu tímido, fraco, iluminando o parque destruído pela tempestade. Meu corpo doía inteiro depois de dormir no chão duro, mas Charlotte ainda estava agarrada ao meu braço, respirando calma pela primeira vez desde que a encontrei. Deixei que dormisse mais alguns minutos, antes de tentar acordá-la devagar. Querida, precisamos levantar, murmurei. Ela abriu os olhos devagar, piscando contra a luz. Você ainda está aqui, ela disse, como se não esperasse que eu tivesse ficado. Eu prometi que ficaria. Ela sorriu, um sorriso pequeno, cansado, mas real. Isso me deu forças para levantar. Dobrei o cobertor, ajeitei nossas poucas coisas e tentamos pensar no próximo passo. Eu sabia que não podia ficar vagando pela cidade com uma criança sequestrada. Era perigoso demais. Precisávamos encontrar alguém que ela confiasse ou que confiasse nela. Charlotte. Seu papai trabalha com o quê? Ele manda em um monte de empresas. Tem reunião todo dia. Tem gente que dirige para ele, mas ele sempre fala que gosta de dirigir sozinho às vezes. Entendi. Ele trabalha em escritório? Sim, num lugar muito grande, com placas douradas na porta, placas douradas, motorista particular, muitas empresas. Eu ainda não tinha percebido quem era o tal Marcos Wellington. Isso mudaria em poucas horas. Caminhamos lentamente até o centro. Charlotte estava exausta e eu a carreguei parte do caminho, mesmo com minhas costas, reclamando. Encontramos uma cafeteria barata e eu usei $4 do meu troco para comprar um pão doce e 2 cafés. A atendente olhou para nós com estranheza, talvez julgando a roupa amarrotada e o cabelo desgrenhado, mas não disse nada. Enquanto Charlotte comia,
Perguntei com cuidado. Você se lembra de mais alguma coisa da casa do seu pai? Ela franziu a testa, se esforçando. Tem 2 cachorros, grandes, e um piano branco na sala. E um portão que abre quando o carro chega perto. Cachorros de raça, piano branco, portão automático. Definitivamente não era uma casa comum. E como seu pai te chama? Charlie, só ele me chama assim. O jeito como ela disse isso, menos com tanta saudade, fez meu coração apertar. Eu precisava descobrir quem era esse homem. E rápido. Depois de comer, fomos para a biblioteca pública. Eu sabia que era o único lugar onde poderíamos ficar por algumas horas sem sermos expulsas, e onde talvez eu pudesse buscar informações. Peguei um dos computadores públicos e digitei Marcus Wellington. O resultado apareceu imediatamente, e meu coração quase parou. Fotos de um homem de terno caro, atrás de microfones, cortando fitas em inaugurações. Manchetes com palavras como CEO, bilionário, filantropo conhecido, família Wellington, um dos homens mais influentes do país. Rolei mais, e então vi uma foto. A foto que mudou tudo. Marcus Wellington segurando uma garotinha loira nos braços. Uma garotinha com os mesmos olhos de Charlotte, mesma covinha na bochecha, mesmo sorriso. Eu olhei para ela devagar. Charlotte, esse é o seu pai. Ela olhou para a tela e começou a chorar. Sim, sim, é ele. Eu quero meu papai. Eu a abracei forte, sentindo seu corpinho tremer, de alívio e dor. Mas junto com a emoção veio outro sentimento. Pânico, um bilionário, uma criança desaparecida. E eu, uma mulher sem teto, segurando a filha dele. Se alguém nos visse daquele jeito, se achassem que eu estava envolvida no sequestro, engoli em seco. Precisávamos entregar Charlotte ao pai imediatamente. Mas como? Como uma mulher que nem casa tinha iria aparecer na porta de um dos homens mais ricos do país? Enquanto eu pensava, Charlotte puxou minha manga. Gretchen, sim, querida. Você vai me deixar quando achar meu papai? A pergunta me atingiu como um soco. Eu vou fazer o que for melhor para você. Ela segurou minha mão com força. Mas eu quero que você venha junto. Meu coração se partiu, mas eu não respondi. Porque naquele momento, 2 homens entraram na biblioteca. E Charlotte ficou branca como papel. Ela sussurrou. Eles são os homens que tentaram me levar. O ar ficou pesado. Meu estômago se fechou no mesmo instante. Charlotte agarrou meu braço com tanta força que suas unhas entraram na minha pele, mas eu não me mexi. Apenas fiz o que qualquer pessoa faria quando percebe que está diante de um perigo real. Parei, respirei e pensei rápido. Os homens caminharam pelos corredores da biblioteca devagar, como predadores procurando cheiro de presa. Um deles tinha uma jaqueta preta e um corte de cabelo militar. O outro usava um boné que escondia parte do rosto, mas seu andar era o mesmo que eu tinha visto na rua. Eles estavam nos procurando. Eu sabia, Charlotte sabia. O que fazemos? Ela sussurrou, quase sem voz. Segurei seu rosto entre minhas mãos. Você confia em mim, querida? Ela assentiu. Então vamos levantar, devagar, como se nada estivesse acontecendo. E vamos sair pela porta lateral, sem correr. Mas Gretchen, e se eles virem? Então eu corro com você, e não solto sua mão. Eu levantei primeiro. Depois puxei Charlotte, peguei minha bolsa menos. Na verdade, uma sacola com nossas coisas, e começamos a andar fingindo tranquilidade. Meu coração, porém, parecia querer arrebentar meu peito. Cada passo ecoava mais alto do que deveria. Quando chegamos à porta lateral da biblioteca, toquei a barra metálica lentamente, torcendo para que ela não fizesse barulho. Mas Deus tinha senso de humor. A porta gemeu, alta, metálica, estridente. Os 2 homens olharam ao mesmo tempo. Não olhe para trás, sussurrei para Charlotte. Vem comigo, agora. Andamos rápido, quase correndo, até dobrar a esquina. Então ouvi. Ei, você. Aí, eles tinham nos visto. Eu puxei Charlotte pela mão e disparei rua abaixo. Não pensei na minha idade, nas dores das pernas, na exaustão de dias sem dormir direito. Só pensei em salvá-la. A menina corria com dificuldade. Gretchen, meus pés, dói. Eu, segura, querida, firme, estamos quase lá. Quando chegamos ao semáforo,
Um carro passou tão rápido que a água acumulada da chuva subiu e caiu sobre nós como uma onda suja, mas isso não importava. Eu olhei para trás. Eles estavam correndo. Rápido, vem, Charlotte. Vamos cortar pelo estacionamento. Entramos entre os carros, me movendo como se os conhecesse desde sempre. Subimos uma pequena ladeira atrás de um mercado e eu puxei o celular público na parede lateral. Mas não tinha moeda suficiente para ligar para a polícia. E Charlotte estava em pânico demais para qualquer ideia racional. Eles estão vindo por lá. Charlotte apontou para a saída do estacionamento. Eu precisava pensar. Eu precisava de ajuda. E então, menos como se fosse uma resposta direta às minhas preces desesperadas. Um carro preto estacionou na esquina. Não era como os outros. Era grande e luxuoso, reluzente mesmo, sob o céu cinzento. Todas as portas abriram ao mesmo tempo. Homens de terno e fone no ouvido desceram rapidamente. Por um segundo, pensei que fossem cúmplices dos sequestradores. Mas um deles gritou: Charlotte, Wellington, Charlotte. Congelou. Outro agente gritou: É ela! Repito! É ela! Antes que eu pudesse reagir, 4 homens correram até nós. Eu coloquei Charlotte atrás de mim por instinto. Para trás, gritei: Vão embora! Não toquem nela! Um dos homens levantou as mãos, mostrando que não estava armado. Senhora, por favor, estamos aqui para resgatar a menina. Somos a equipe de segurança do Sr. Wellington. Charlotte olhou para mim, depois para ele. Gretem, eles são deles? Do meu papai? Um dos agentes abriu o paletó e mostrou um distintivo dourado com o nome. Agent Richards, Security Command, seu pai está a caminho. Ele não parou de procurar você nem um segundo. Meu corpo finalmente relaxou. Um pouco. Vocês acreditam mesmo nela? Perguntei, ainda desconfiada. Acreditem? Ela estava sendo seguida. Sabemos, senhora. Capturamos 2 suspeitos ontem e eles confirmaram que a menina estava viva. O Sr. Wellington mobilizou todo o país. Há equipes procurando em 3 estados. Meu Deus, que pai faria isso? Somente um que realmente amava a filha. Charlotte começou a chorar, não de medo, mas de alívio. Ele, meu papai, ele tá vindo? Sim, pequena. Está chegando agora. E então, ao longe ouvimos o ronco de um motor diferente de qualquer outro naquela rua cinza. Um carro grande, preto, com vidros espelhados, tão caro que parecia ter saído de um filme. Ele parou em frente a todos nós. A porta traseira abriu devagar, e antes mesmo do homem sair, Charlotte sussurrou: É ele. Um homem desceu do carro com uma intensidade que fez todos ao redor ficarem em silêncio. Ele não era apenas elegante ou poderoso. Ele tinha uma presença que parecia empurrar o ar ao redor. Alto, postura impecável, rosto sério, o terno perfeitamente alinhado, mesmo depois de correr. Seus olhos escuros varreram a rua inteira em meio segundo, até encontrarem Charlotte. E naquele instante, o homem que parecia uma muralha desabou por dentro. Charlotte, foi só isso. Uma única palavra, mas dita com tanta dor, tanto alívio, tanto amor, que meu coração quase parou. Charlotte! Correu. Ele correu também. Se encontraram no meio da calçada, e ele a ergueu nos braços como se ela fosse feita de pura luz. Ele a abraçava com tanta força que parecia temer que ela desaparecesse e se soltasse por um segundo. Os ombros dele tremiam. Charlotte chorava. E eu apenas observava, sentindo algo profundo e silencioso se partindo dentro de mim. Papai, eu achei que você não ia me encontrar. Eu nunca parei, meu amor. Nunca. Eu te procuraria até o fim do mundo. Ele apertou o rosto dela contra o peito, como se estivesse tentando recuperar cada dia perdido. Quando finalmente a colocou no chão, Marcos se ajoelhou diante dela, segurando suas 2 mãos entre as dele. Você está machucada. Está sentindo dor? Tá com fome? Tá com frio? Charlotte olhou para mim. Gretchen cuidou de mim. Ela me salvou. E pela primeira vez, o homem olhou diretamente para mim. E quando olhou, parecia me analisar inteira, não para julgar, mas para entender. Levantou-se devagar, limpando o rosto com a mão, um gesto quase imperceptível, mas eu sabia que ele tinha chorado. Ele caminhou até mim. Parecia maior de perto, mais imponente, mais humano. Você é Gretchen? Sim. Por um momento, ele não disse nada, apenas me avaliou.
Eu fiquei nervosa. Minhas roupas ainda úmidas da chuva, meu cabelo desgrenhado, meu rosto cansado, minhas mãos tremendo. Eu devia parecer tudo menos alguém digna de estar ali. Mas não houve crítica no olhar dele. Havia gratidão profunda. Minha filha está viva por sua causa. Eu só fiz o que qualquer um faria. Ele deu um meio sorriso triste. A senhora acredita mesmo nisso? Eu não tinha resposta. Ele olhou para seu segurança. Quem mais cuidou dela além dessa mulher? Ninguém, senhor. Ela protegeu, alimentou, deu roupas, impediu que fosse levada de novo. O olhar de Marcos voltou para mim, mais intenso ainda. Charlotte puxou o terno do pai. Papai, posso ficar com ela. Não quero longe. Marcos se agachou novamente para falar com a filha, mas seus olhos permaneceram em mim. Você confia nela, sim? Charlotte assentiu várias vezes. Ela é meu anjo, papai. Um silêncio profundo tomou a rua. Mesmo os seguranças pareciam esperar a reação de Marcos. Ele então inspirou profundamente, como se tomasse uma decisão enorme naquele breve segundo. Depois, estendeu a mão para mim. Senhora Grey, venha conosco agora. Eu recuei um passo, assustada. Não, espera. Eu não posso ir com vocês. Eu não sou ninguém. Eu tenho que voltar para o abrigo. Charlotte agarrou minha mão. Não, Gretchen, não me deixa. Eu senti meu coração quebrar pela milésima vez nos últimos dias. O Sr. Wellington me observava como se enxergasse muito mais do que eu dizia. A senhora está segura comigo, ele afirmou com firmeza. E se ficou com minha filha durante 3 dias, ficará hoje também. Mas eu tenho minhas coisas. Vamos buscá-las. Não era um pedido, era uma ordem. Uma ordem de um homem que movia carros, equipes, governos, mas naquele momento movia apenas para proteger a filha, e de alguma forma inexplicável, para proteger a mim também. Marcos tocou o ombro de Charlotte. Entre no carro, querida. Eu já vou. Ele esperou ela entrar. Depois se aproximou de mim e falou mais baixo, mais suave. Por 3 dias, a senhora foi o porto seguro da minha filha. Agora, permita que eu seja o seu. Eu não pude responder. Só consegui respirar fundo e entrar no carro. A porta fechou. E minha vida nunca mais seria a mesma. O silêncio dentro daquele carro era diferente de qualquer outro silêncio que eu já tinha vivido. Era acolhedor, protegido, quase luxuoso demais para alguém como eu. Charlotte imediatamente segurou minha mão, como se tivesse medo de que eu evaporasse e se soltasse. Eu apertei de volta, tentando transmitir calma, mesmo quando meu peito parecia prestes a explodir. Marcos entrou logo depois e fechou a porta com um cuidado surpreendente, como se temesse fazer barulho perto de nós. Quando ele se sentou, o motorista ligou o carro, sem que ninguém precisasse dar ordem alguma. Tudo ali funcionava como se fosse coreografado. Gretchen, Charlotte, começou encostando a cabeça em meu braço. Posso sentar no seu colo? Melhor não, querida, respondi suavemente. Estamos em um carro em movimento. É perigoso. Marcos observava a cena com olhos indecifráveis menos, mas havia uma suavidade ali que não combinava com o homem poderoso que ele parecia ser. Depois de alguns minutos, ele finalmente falou. Ela não deixou ninguém tocar-lhe desde que desapareceu. Ele olhava para a mão de Charlotte apertada na minha. Eu não sabia como responder, então apenas acariciei o cabelo da menina. Ela está segura agora, murmurei. Charlotte sorriu, fechando os olhos talvez pela primeira vez em dias, e apoiou a cabeça em meu ombro, completamente entregue. Era confiança pura. E apenas isso já parecia um presente enorme. Marcos pigarreou, como quem tenta organizar pensamentos difíceis. A senhora deve ter muitas perguntas. Eu ri de nervoso. Sim, algumas poucas centenas talvez. Comece pela primeira. Respirei fundo. Quem são vocês e por que sequestrariam uma menina tão adorável? Adorável. Ele suspirou, apoiando os cotovelos nos joelhos, inclinando-se um pouco para frente. O sobrenome, Wellington, não é? Simples. Começou lentamente. Minha família opera empresas que envolvem segurança nacional, contratos governamentais, tecnologia militar. Há grupos que tentam nos atingir através da forma mais cruel possível. Charlotte, meu coração gelou. Então, ela estava correndo risco. Desde o dia em que nasceu, ele admitiu, com amargura. E eu falhei em protegá-la. Você fez tudo o que pôde
eu disse instintivamente. Você mobilizou um país inteiro. Ele me olhou como se minhas palavras fossem surpreendentes demais. Charlot, ainda apoiada em mim, murmurou. Papai sempre volta por mim. Sempre. Marcos pigarreou novamente, como se segurasse uma emoção que não queria mostrar. Ela é tudo o que eu tenho, confessou. Eu senti cada palavra atravessar o ar entre nós como uma confissão carregada. Depois de alguns minutos em silêncio, ele olhou para mim mais seriamente. Gretchen, preciso ser honesto sobre o motivo de eu pedir para que viesse conosco. Eu segurei Charlotte, que dormia no meu ombro, e esperei. A senhora não está segura. Meu corpo inteiro ficou tenso. Como assim? Os sequestradores sabem quem você é. Fotografaram você protegendo Charlotte. Você entrou na mira deles sem querer. E agora, se voltar ao abrigo, estará vulnerável. As palavras dele me atingiram com força. Então, eu seria um alvo? Potencialmente, sim. Meu estômago se revirou. Mas eu não tenho nada. Não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Por que iriam atrás de mim? Porque você é importante para ela. O jeito que ele disse aquilo, firme, decidido, fez meu coração disparar. Eles acham que você pode ser usada como moeda de troca, continuou. E eu não vou permitir isso. Então, o que você espera que eu faça? Murmurei, quase num sussurro. Ele respirou fundo. Ficar conosco, pelo menos até garantirmos que você está segura. Eu arregalei os olhos. Marcos, eu não posso simplesmente morar com vocês. Eu não pertenço a esse mundo. Charlotte precisa de você. Era uma resposta simples, direta e irrefutável. E quanto a minha vida? Perguntei, sem coragem de encará-lo. Eu perdi tudo. Minha casa, minha loja, meu marido, meu filho, tudo. Então, deixe que eu lhe dê algo novo. Ele respondeu. Eu o encarei, finalmente, e vi nele uma seriedade tão grande que parecia impossível recusar. O que você propõe? Ele se recostou no banco, os olhos fixos nos meus como se estivesse prestes a mudar o rumo da minha existência. Proponho um lar, segurança, dignidade e um lugar onde você seja necessária. Meu coração tropeçou no peito. Eu não conseguia responder. Eu não sabia o que dizer. Foi Charlotte quem murmurou, sem abrir os olhos. Fica com a gente, Gretchen, por favor. E naquele instante, tudo em mim já tinha decidido menos, mesmo antes da minha voz conseguir pronunciar. Quando finalmente coloquei Charlotte na cama ao lado. Ela agarrou minha mão com tanta força que parecia temer que eu sumisse do quarto enquanto dormia. Eu sentei na beira da cama e continuei ali até sentir sua respiração ficar profunda, tranquila, como uma criança que finalmente tinha encontrado um porto seguro. Só então me levantei, devagar, para observar o quarto com mais atenção. Era deslumbrante e totalmente impossível para alguém como eu. Uma mesa com flores frescas, um banheiro com mármore que reluzia, roupões felpudos dobrados com perfeição. Uma cesta enorme com itens de banho caros que eu jamais tocaria em lojas, muito menos teria em casa. Quando me aproximei da mesa lateral, percebi um cartão. Abri, para que se sinta acolhida. Bem-vinda, MW. Meu peito apertou de um jeito estranho. Eu não estava acostumada a gentilezas que vinham sem segundas intenções. Eu sentei no sofá ao lado da janela e fiquei em silêncio absoluto. A chuva do lado de fora caía suave, refletindo nas luzes dos jardins. Pela primeira vez em meses, eu sentia conforto. Eu nem percebi que estava chorando até sentir a lágrima escorrer quente pela bochecha. Foi aí que alguém bateu na porta. Bem suave. Entre, murmurei, enxugando as lágrimas. A porta abriu apenas alguns centímetros, e Marcos apareceu menos com a postura mais relaxada que eu já tinha visto nele. Sem paletó, com as mangas dobradas, cabelos um pouco bagunçados. Parecia menos um bilionário e mais um homem. Desculpe incomodar, ele disse, quase num sussurro. Mas Elizabeth me disse que Charlotte adormeceu. Sim, ela está exausta, pobre menina. Ele entrou mais um pouco, apoiando a mão na porta, como se pedisse permissão silenciosa para se aproximar. E você? A pergunta me pegou desprevenida. Eu? Tô bem. Mentira. E ele percebeu. Gretchen. Marcos disse, caminhando até o centro do quarto. Você passou por coisas que ninguém deveria enfrentar sozinho. Perdeu seu lar, seu sustento. Até a lealdade da própria família.
A lágrima que eu tinha conseguido segurar, finalmente caiu. Eu fiz o que achei certo, respondi, com a voz trêmula. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Eu piscava tentando conter o choro, mas foi inútil. Para minha surpresa, Marcos não desviou o olhar, não agiu com pena, não me tratou como uma vítima. Seu olhar era firme, respeitoso, quase admirado. Aproximou-se alguns passos. Eu li tudo sobre você, confessou. E, quanto mais eu lia, mais eu me perguntava, como alguém pôde desperdiçar uma mulher como você? O ar sumiu do meu peito. Eu não era vista assim há tanto tempo, talvez nunca. Não como alguém valiosa, não como alguém que importava. Eu não tenho nada, Marcos, murmurei. Tem sim, ele disse, chegando tão perto que eu senti o perfume dele, leve, sofisticado, impossível de descrever. Você tem coragem, tem integridade, tem bondade quando ninguém está olhando. E agora, tem minha filha. Ele respirou fundo. E, de certa forma, tem a mim também. Meu coração pulou no peito, confuso, assustado, quente. Não sei o que está insinuando, murmurei. Eu também não, ele admitiu, com um sorriso quase imperceptível. Mas sei que desde o momento em que vi Charlot correndo para seus braços, eu entendi que você faz parte disso aqui. Ele apontou para o quarto, para a casa, para tudo, e eu quero que continue fazendo. Um silêncio denso preencheu o espaço entre nós. Não era silencioso, era cheio, carregado, pulsante. Antes que eu conseguisse responder, Charlotte se mexeu na cama, gemendo baixinho. Imediatamente, Marcos voltou o olhar para ela, menos sua prioridade absoluta. Ela me chama se tiver um pesadelo, sussurrou. Eu respirei fundo. Eu fico com ela, respondi. Pode descansar. Ele hesitou. Queria ficar, mas sabia que eu cuidaria dela tão bem quanto ele. Boa noite, Gretchen. Boa noite, Marco. Ele caminhou até a porta, mas antes de sair, olhou para mim, mais uma vez, menos um olhar longo, profundo, que deixou minha pele arrepiada. E saiu. Quando a porta se fechou, eu sentei na cama, ao lado de Charlot, e passei a mão em seus cabelos. E naquele silêncio iluminado pela lareira suave, percebi uma verdade que me assustou. Eu estava me envolvendo com a menina, com aquela casa e com o homem que vivia nela, e já não sabia se conseguiria menos ou se queria menos voltar atrás. Acordei antes do amanhecer, ainda sentada na cama, ao lado de Charlot. Ela dormia profundamente, com a mãozinha agarrada no tecido da minha blusa, como se temesse me perder, se afrouxasse o toque. Eu estiquei o corpo devagar, sentindo as dores acumuladas dos últimos dias finalmente se manifestarem. Mesmo assim, havia uma estranha sensação de paz, um sentimento que eu não experimentava desde nem sei quando, talvez décadas. Quando o relógio marcava pouco mais de 6 da manhã, alguém bateu a porta com delicadeza. Entre, murmurei, sem me mexer muito para não acordar Charlotte. Elizabeth entrou com discrição, carregando uma bandeja com café, frutas e um pequeno bule de chá. Trouxe seu café da manhã, Senhora Patterson. O Sr. Wellington pediu que deixássemos aqui para que não precisasse sair enquanto Charlotte ainda dorme. Eu corei. Ninguém fazia essas coisas por mim. Havia muitos anos, talvez nunca dessa forma. Obrigada, Elizabeth. Isso é muito gentil. Ela se aproximou da mesa auxiliar e depositou a bandeja ali. Depois olhou para Charlot, enroscada em mim, e sorriu com ternura. Ela costuma dormir mal quando o Sr. Wellington está viajando, mas ontem parece que dormiu profundamente. Ela estava exausta, respondi. Sim, Elizabeth concordou. Mas não é só isso. Ela se sente segura com você. Eu não soube o que dizer. Se precisar de algo, estarei à disposição, ela disse antes de sair. Fiquei ali, observando o vapor do chá subir lentamente, enquanto o sol começava a iluminar o jardim do lado de fora. Aquele quarto ainda parecia um sonho emprestado, algo que não era meu, mas que por alguma razão eu estava sendo convidada a ocupar. Cerca de 1 hora depois, Charlotte abriu os olhos. Bom dia, minha querida, sussurrei. Ela sorriu, sonolenta. Você ficou aqui a noite toda? Claro que sim. Eu sabia que ficaria, ela disse, com a confiança absoluta das crianças, que nunca mentiram para si mesmas. Depois, se sentou e viu o café na mesa. É para nós? Sim. Então, tome comigo, ela pediu. Nós duas comemos ali mesmo.
em silêncio confortável. Quando ela terminou, me abraçou novamente. Você é como minha segunda mãe? Charlotte murmurou baixinho. Meu coração apertou. Eu não esperava ouvir isso. Não daquela criança que tinha perdido a mãe tão cedo. Mas ela precisava de alguém e, sem perceber, eu tinha me tornado esse alguém. Quando batidas firmes soaram na porta, Charlotte pulou da cama. É o papai. Ela correu até a porta e abriu com força. Marcos estava ali, já vestido, impecável, mas com algo suave no rosto ao ver a filha. Bom dia, minha princesa. Charlotte pulou em seus braços. Eu dormi muito bem porque a Gretchen ficou comigo. Ela disse, como quem entrega um tesouro. Marcos levantou os olhos para mim, e o que vi ali me deixou sem palavras. Não era apenas gratidão, nem apenas alívio, era algo profundo. Algo que eu não me atrevia a nomear. Obrigado, ele disse, com sinceridade rara. Eu realmente não sei como retribuir. Não fiz nada além de cuidar dela. Respondi. Fez mais do que imagina. Ele entrou no quarto, fechou a porta atrás de si e falou com uma seriedade que fez meu estômago tensionar. Gretchen, antes que começamos o dia, há algo importante que preciso dizer. Claro, respondi. Confusa ele inspirou fundo. Os homens que sequestraram Charlotte não foram todos capturados. Meu coração congelou. O que? 2 fugiram. E ontem verificamos imagens de câmeras da cidade. A senhora estava com ela? Foi vista por pessoas erradas. Agora, você também está em risco. A cama atrás de mim pareceu desaparecer. Meu corpo ficou leve como se fosse cair. Então, eu não posso sair daqui? Perguntei num sussurro. Marcos deu um passo à frente. Não. Pelo menos, não por enquanto. Até garantirmos sua segurança. Charlotte segurou minha mão, apertando forte. Você vai ficar, né? Eu olhei para ela, depois para Marcos e tentei processar. Eu não sei onde é meu lugar agora. Marcos não hesitou. Aqui, ele disse. Enquanto você quiser, enquanto for necessário, enquanto for seguro. E quando não for mais necessário? Perguntei, temendo a resposta. Os olhos de Marcos encontraram os meus, firmes, profundos, intensos. Então veremos o que faremos. Mas posso garantir uma coisa, Gretchen. Você não vai voltar para a rua. Nunca mais. Charlotte apoiou o rosto no meu braço. Fica com a gente. E naquele instante, pela primeira vez, desde que meu antigo mundo desmoronou, eu senti algo se rearranjar dentro de mim. Um sussurro, uma esperança. A ideia de que talvez, só talvez, eu realmente tivesse um lugar ali. E isso me assustava mais do que qualquer perigo lá fora. Naquele mesmo dia, depois do café da manhã, Marcos pediu que eu o acompanhasse até o escritório dele no andar inferior. Charlotte ficou com Elizabeth, que prometeu distrair lá com aulas de pintura e depois um passeio pelos estábulos. Descer ao escritório dele era como entrar em outro universo. O corredor inteiro parecia uma galeria de arte. Quadros antigos, molduras pesadas, esculturas e tudo impecavelmente silencioso. Quando chegamos, Marcos abriu a porta e me guiou para dentro. O escritório era enorme, com janelas do chão ao teto que davam para um jardim com uma fonte de mármore. Havia uma mesa de madeira escura, estantes com livros que pareciam ter mais idade que eu, e um globo antigo, enorme perto da poltrona. Ele fechou a porta atrás de nós. E ali, naquele ambiente grandioso e intimidante, meu coração começou a bater mais rápido, sem motivo aparente. Por favor, sente-se, ele disse, indicando a cadeira diante da mesa dele. Eu me sentei com as mãos cruzadas no colo, tentando parecer calma. Marcos caminhou até a mesa com passos lentos, meditativos, como se estivesse escolhendo cada palavra com extremo cuidado. Gretchen, ele começou apoiando as 2 mãos na mesa, inclinando-se um pouco para frente. Há algo que você precisa saber antes que qualquer decisão seja tomada. Eu engoli seco. Sobre os sequestradores? Perguntei. Sim, e não só sobre isso, ele passou a mão pelos cabelos, demonstrando um cansaço que raramente deixava transparecer. Minhas empresas, as Wellington International, envolvem acordos sensíveis, que tocam áreas que pessoas perigosas desejam controlar. Aqui dentro, há uma segurança rígida, forte, mas lá fora, qualquer pessoa próxima a mim
se torna um alvo potencial. Eu senti meu corpo inteiro esfriar. Eu não quero colocar você em risco, ele continuou. Mas, ao mesmo tempo, se você estivesse fora da propriedade agora, estaria mais vulnerável do que jamais esteve. Eu não pedi para estar envolvida nisso, respondi baixinho. Eu sei, ele disse com sinceridade, e me sinto responsável por isso. Ele então abriu a gaveta e tirou alguns papéis. Deslizou-os para mim. Eu olhei e senti minhas mãos tremerem. Eram fotos minhas, andando com Charlot, entrando no mercado, carregando ela no colo, abrigando-a no gazebo. Essas imagens, Marcos explicou, foram encontradas no computador de um dos homens presos. As fotos me atingiram como uma pancada no estômago. Eles estavam nos seguindo. Tanto tempo assim? Murmurei. Sim, ele respondeu. Atingir Charlotte teria sido mais fácil através de você. Eu apertei os olhos, sentindo náuseas. Meu Deus, e se eles tivessem me atacado? Eu agradeço todos os dias que não o fizeram. Ele respondeu num tom tão sério que me fez engolir a seco novamente. Ficamos em silêncio por longos segundos, até ele continuar. Por isso, Marcos disse, retomando seu tom mais formal, eu preciso oferecer a você duas opções menos... nenhuma perfeita, mas ambas seguras. Eu levantei os olhos. Quais? Ele respirou fundo. Opção 1, você aceita trabalhar aqui, morar aqui, ter segurança integral, escolta, proteção e um papel estável na vida de Charlotte, que claramente precisa de você. Meu coração apertou ao ouvi-lo dizer isso. E a segunda opção? Marcos se aproximou devagar, tão devagar que parecia temer assustar um pássaro. Opção 2. Eu providencio uma nova vida para você em outro estado. Nova identidade, novo lugar para morar, segurança temporária até que tudo seja resolvido. Eu arregalei os olhos. Nova identidade é o único jeito de te proteger fora daqui. Eu senti como se estivesse sendo dividida em duas. Um lado de mim gritava, aceite ajuda e recomece do zero. O outro lado sussurrava com força, Charlot precisa de você. E mais fundo ainda, em um lugar que eu não queria encarar. Você quer ficar perto de Marco. Ele percebeu meu conflito. Era impossível esconder. Gretchen, ele disse mais suavemente, se sentando finalmente, com os olhos presos nos meus quero-que. Entenda, você não é um peso, não é um problema para resolver. Eu quero proteger você. Meu coração falhou uma batida. Eu não sei o que pensar, confessei. Então pense no que importa. Ele respondeu. E no que você quer? Eu senti vontade de chorar, não pelo medo, mas pelo inesperado conforto que ele oferecia menos e que eu não recebia de ninguém há muito tempo. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, Elizabeth apareceu na porta. Sr. Wellington, me desculpe interromper, mas há algo que precisa ver. Marcos franziu o senho. O que foi? Ela respirou fundo. É sobre o Sr. Patterson. Meu sangue gelou. Damon, minha voz saiu fraca. Elizabeth assentiu. Ele está no portão e não está sozinho. Marcos levantou-se, tão rápido que a cadeira quase tombou. Com quem? Elizabeth hesitou antes de responder. Com seu filho. Meu coração caiu no chão. Não, não agora. Não aqui, não desse jeito. Marcos olhou para mim menos e naquele instante não era o empresário, nem o homem poderoso, nem o pai desesperado. Era um homem alerta, pronto para proteger. Fique aqui, ele ordenou com firmeza. Não se mova até eu voltar. E saiu, com passos decididos, deixando-me sentada, tremendo, encarando a porta fechada, enquanto meu passado inteiro se aproximava ameaçadoramente do portão da propriedade Wellington. Fiquei paralisada na cadeira por vários segundos. As palavras de Elizabeth ecoavam na minha mente como um pesadelo que ganhava forma. Ele está no portão. E não está sozinho, com seu filho. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não sabia se era medo, vergonha ou raiva. Menos, talvez tudo misturado. Eu não queria vê-los. Não depois de tudo. Não depois das humilhações, da frieza, da indiferença. E principalmente, não naquele momento da minha vida em que pela primeira vez menos eu começava a sentir um pingo de segurança. A porta se abriu devagar. Elizabeth voltou. Ele pediu que eu acompanhasse a senhora até uma sala mais segura. Eu não quero vê-los, murmurei,
quase num sussurro infantil. Marcos não vai permitir que eles se aproximem, ela garantiu. Mas eu sabia, a simples presença deles tinha poder demais sobre mim. Poder que eu odiava reconhecer. Elizabeth me guiou por um corredor estreito, onde os pés afundavam suavemente no tapete espesso. Chegamos a uma sala menor, com janelas cobertas e portas reforçadas. Fique aqui. Alguém estará do lado de fora. Nada vai acontecer. Assenti, incapaz de falar. Elizabeth saiu, fechando a porta com delicadeza. O silêncio que ficou parecia tão pesado que sufocava. Eu andava de um lado para o outro, as mãos suando, a respiração falhando. Por que eles vieram? O que querem agora? Depois de tudo que tiraram de mim, minha mente girava, desesperada por resposta. Minutos depois, ou talvez horas, eu já não sabia menos ouvi passos do lado de fora. A porta se abriu um pouco e Marcos entrou. Fechou atrás de si. Ele estava sério, não irritado, mas no modo protetor, calculado, perigoso, o modo de um homem que sabe exatamente o tipo de ameaça que enfrenta. Eles foram embora, ele disse. Eu soltei o ar que nem percebi estar prendendo, graças a Deus. Mas ele levantou a mão, cortando minha frase. Mas antes disso, disseram coisas e eu acho que você precisa saber. Meu estômago virou de cabeça para baixo. Marcos, eu não quero ouvir nada do que eles têm a dizer. Não me importa. Ele se aproximou devagar. Gretchen, eles estão desesperados. Eu apertei os lábios com força. Eles sempre ficam quando precisam de algo. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos, me observando com uma atenção que quase me desmontava. Eles afirmaram que você lhes deve explicações, que tem obrigações, que é irresponsável por ter fugido. Eu ri. Não um riso leve, mas um riso amargo. É claro que disseram isso. Quero entender. Marcos insistiu. Por que esse homem menos, seu ex-marido, menos acredita ter algum direito sobre você? Eu passei a mão pelo cabelo, tentando me recompor, porque, durante 42 anos, eu deixei que acreditasse. Marcos franziu o senho. Explique. E então, pela primeira vez, desde que tudo começou, eu falei sobre como Damon sempre foi bom com palavras, mas ruim com atitudes. Como sempre fazia parecer que tudo era culpa minha. Como me convencia de que eu devia ser mais compreensiva, mais calma, mais tolerante. Como eu sempre acabava cedendo, porque acreditava que isso era amor. Quando ele ficou doente, continuei. Com a voz embargada, eu vendi tudo. Minha loja, minha casa, a herança dos meus pais, tudo. Marcos me observava sem piscar. E quando ele melhorou, ele me deixou por outra. A voz falhou. E meu filho acreditou nele quando eu pedi ajuda. Disse que eu estava exagerando, que tinha sido minha escolha gastar tudo no pai dele. Marcos fechou os olhos por um instante. Quando abriu, havia uma tempestade ali. E agora eles voltaram. Por quê? Ele perguntou, com a mandíbula tensa. Eu respirei fundo. Eles só voltam quando precisam. Ou quando querem controle. Marcos fechou a distância entre nós, ainda mantendo um respeito impecável, mas com uma intensidade que quase fazia o ar vibrar. Você não deve nada a ele disse. Cada palavra firme como aço. Nada. Mas eles não enxergam dessa forma. E você ainda se importa com o que enxergam. Eu engoli em seco. Se importa? Ele repetiu, mais baixo. Lentamente, balancei a cabeça. Não, não mais. Ele não sorriu, mas algo relaxou em sua postura menos um pequeno, minúsculo alívio. Bom, disse Marcos, finalmente, porque aqui, Gretchen, você está protegida. E enquanto estiver comigo, ninguém toca em você. A camiseta que ele usava pareceu mais clara com a luz que entrava pelas frestas. Os músculos do maxilar dele estavam tensos, como se ele tivesse contendo emoções mais profundas do que gostaria de admitir. Ninguém nunca disse isso para mim. Nunca. Em 42 anos de vida adulta, ninguém disse, ninguém toca em você. Uma lágrima quente escorreu. Marcos deu um passo à frente, hesitou, e então tocou meu braço de leve. Um toque pequeno, seguro, respeitoso, mas que meu corpo sentiu como se fosse o primeiro toque humano, verdadeiro em anos. Gretchen, ele sussurrou. Eu respirei fundo, tentando não desabar. Você não precisa ter medo deles. Marcos continuou. Eu cuido disso. Eu cuido de você. Meu coração bateu tão forte que quase doeu.
Por quê? Perguntei, com a voz falhando. Por que faria isso por mim? Os olhos dele encontraram os meus, e a resposta veio baixa, firme, impossível de fugir. Porque você salvou o que tenho de mais precioso no mundo. E porque, Gretchen, eu me importo com você. Meu coração parou. Ele disse isso. Ele disse exatamente isso. Eu não soube como respirar depois daquelas palavras. E antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse sequer entender o que aquilo significava, a porta abriu com força. Era Elizabeth, Sr. Wellington, ela disse, pálida. Precisam ver isso. Urgente. Marcos soltou meu braço devagar. Vamos, ele disse. E juntos, sem saber o que nos aguardava menos, saímos para enfrentar a próxima tempestade. Perfeito. Vou continuar imediatamente com o bloco 17/20 avos, seguindo exatamente o mesmo tom, estrutura e profundidade emocional dos anteriores. Sem emojis, como você prefere. Elizabeth nos guiou para uma sala menor no térreo, onde 2 agentes de segurança observavam um monitor com expressões duras. Quando entramos, eles se endireitaram na hora. Sr. Wellington, um deles disse, recebemos isso há poucos minutos. O agente apertou uma tecla, e o vídeo começou a rodar. A tela mostrou imagens borradas, gravadas claramente por alguém escondido. Um carro velho, parado a apenas alguns metros do portão da propriedade. Dentro dele, 2 homens, rostos parcialmente cobertos. Mas o horror veio depois. Charlotte, uma foto dela chegando à mansão graças ao carro de Marcos. Uma foto minha, segurando a mão dela, no dia seguinte. Outra foto de nós duas no parque antes do resgate, todas tiradas de longe, todas de ângulos que provavam que tinham sido perseguidas por dias. O agente ampliou uma das fotos, a imagem ficou borrada, mas reconhecível, eu segurando Charlotte no colo, tentando protegê-la sob o gazebo, naquela noite terrível. A legenda escrita em letras vermelhas apareceu na tela. Você não tá segura. A criança não tá segura. A história não acabou. Meu corpo gelou por completo. Não, murmurei. Não pode ser verdade. Eles não podem saber onde estou. Marcos virou lentamente para mim, com expressão impenetrável. Sabem, as pernas ficaram fracas e precisei apoiar a mão na mesa. Isso não faz sentido, eu disse, com a voz tremendo. Eu sou uma ninguém, não tenho nada. Por que ainda estão me seguindo? Marcos se aproximou, mas não chegou a tocar em mim. Ele respeitava limites como poucos homens que eu conheci, e ainda assim sua presença dava a estranha sensação de proteção. Por causa de Charlotte, respondeu ele. E porque agora eles sabem que a menina confiou em você o suficiente para fugir do esconderijo. Eu não fiz nada além de cuidar dela. Sussurrei, quase implorando para que aquilo fosse suficiente para afastar o perigo. E é exatamente isso que faz de você um alvo interessante, Marcos explicou. A senhora representou para ela algo que eles não podiam prever. Um obstáculo inesperado. Pessoas assim odeiam variáveis fora do controle. Eu senti vontade de chorar, mas lutei contra isso. Não queria parecer frágil diante dos agentes que me encaravam com a mesma seriedade com que encararia uma testemunha protegida. Eles estão aqui, murmurei, me vigiando, me rondando. Não, Marcos corrigiu, firme, eles estavam aqui. Agora sabemos que estavam, a partir deste momento, não chegam a menos de 1 quilômetro desta casa. O agente ao lado assentiu. Equipe de vigilância já está no perímetro, senhor. Reforço a caminho. Eu deveria sentir alívio. Deveria me sentir protegida. Mas tudo o que senti foi culpa. Marcos, sussurrei. Eles estão vindo atrás de mim. E isso coloca Charlotte em risco. Eu não posso ficar aqui. Estou colocando sua filha em perigo. A expressão dele mudou. Ficou dura, fria, mas não comigo. Com a situação. Gretchen, entenda uma coisa. A senhora não criou essa ameaça. A senhora não a atraiu. Eles a encontraram porque a Charlotte encontrou você. Ele respirou fundo. A culpa nunca foi sua. Eu desabei na cadeira, a cabeça entre as mãos. Mas se eu não estivesse aqui, Marcos cortou minha frase com uma firmeza que me fez levantar o rosto. Se você não estivesse aqui, minha filha estaria morta. O impacto dessas palavras me atingiu como um golpe seco. Não diga isso, pedi. É a verdade. Ele insistiu. Os médicos disseram que ela estava desidratada, com hipotermia leve, exausta. Mais um dia na rua,
e talvez não tivesse resistido. Olhei para o chão, tentando controlar a respiração. Então diga isso novamente, ele pediu, com uma intensidade que me fez congelar. Diga que sua presença coloca Charlotte em perigo. Diga, e veja se acredita nisso. Não consegui, porque não era verdade, e ele sabia. Marcos deu alguns passos, parou na minha frente e olhou diretamente nos meus olhos. A senhora salvou a vida da minha filha, então enquanto eu estiver vivo, ninguém encosta em você. A sala inteira ficou em silêncio, o tipo de silêncio que carrega peso, promessas, verdades profundas demais para serem nomeadas, até que Elizabeth respirou fundo, tentando recuperar a própria compostura. Senhor, há mais. Marcos fechou os olhos por um instante, como quem se prepara para outra queda. O que agora? Elizabeth passou uma pasta para ele. É sobre a senhora Patterson, disse ela, me olhando com algo entre compaixão e choque. Sobre mim? Perguntei, confuso. Marcos abriu a pasta, e a expressão dele mudou. Não era raiva, não era surpresa, era espanto. Ele olhou para mim de novo. Gretchen, por que não me contou isso? Contar o quê? Perguntei. A voz embargada. Ele virou o documento para mim. Quando eu li as primeiras linhas, senti como se o chão desaparecesse. Não era ameaça, não eram fotos. Era meu nome e abaixo dele, herança não reclamada, valor aproximado. 1,7 milhão. Eu pisquei. Pisquei outra vez. Não fazia sentido. Isso tá errado, murmurei. Eu nunca tive nada. Marcos não respondeu. Apenas continuou olhando para mim, esperando que eu entendesse. E a verdade, quando veio, me atingiu como um raio. Minha avó. Sussurrei. Ela tinha terras no interior, mas minha mãe sempre disse que não havia nada para mim. Eu nunca vi documento. Meu filho ficou com tudo quando ela morreu. Marcos fechou a pasta lentamente. Gretchen, ele disse com voz baixa, quase gentil, se isso for verdadeiro, você nunca foi pobre. Eu senti o mundo girar, mas se eu tinha esse dinheiro, por que meu filho nunca me contou? Por que Damon não me contou? Eles deviam saber. Marcos segurou meu olhar. Sabiam. Eu respirei fundo, sentindo o peso de 40 anos de mentiras esmagarem meu peito. Eles me deixaram viver na rua, sussurrei, incrédula, sabendo que eu tinha isso que era meu. Marcos se aproximou mais um passo. Aí está a resposta que nunca lhe deram. E é apenas o começo. Eu fechei os olhos, e pela primeira vez, desde que tudo começou, senti não medo, mas fúria. Ela estendeu o pacote em minha direção, e minhas mãos tremiam ao desembrulhá-lo. Dentro havia uma pequena moldura de prata, polida, contendo uma fotografia tirada no meu aniversário de 50 anos. Nela, Robert parecia ter cerca de 25 anos, com o braço ao meu redor, e ambos ríamos de algo que a então namorada dele havia dito. Era um momento simples, mas cheio de alegria, capturado antes que nossas vidas se complicassem tanto. Encontrei enquanto esvaziava meu apartamento, ele explicou. Estou me mudando de volta para Denver, recomeçando tudo. Mas queria que você tivesse isso. Caso algum dia queira lembrar de quando as coisas eram boas entre nós, olhei para aquela foto, e por um instante, todos os anos de mágoa, abandono, silêncio e julgamentos desapareceram. Vi apenas meu filho, o menino que um dia me admirara, que me chamava de forte, que me dava flores no Dia das Mães. O filho que eu tinha perdido para a pressão, o ego e a influência do pai. Respirei fundo, sentindo uma mistura de dor e ternura crescer dentro de mim. Fico feliz que você esteja recomeçando, respondi, com sinceridade. Espero que encontre paz. Robert assentiu, os olhos brilhando com algo que eu não via nele havia muito tempo. Humildade. Mais do que felicidade, ele disse. Acho que estou procurando perdão. E um dia, se você quiser, espero poder ser o filho que você mereceu. Ele me entregou o pacote de forma hesitante, como se tivesse medo de que eu o rejeitasse. Depois, entrou em seu carro e foi embora lentamente, sem esperar nada de mim, sem exigir respostas, sem manipulações, apenas deixando, pela primeira vez, uma porta aberta e limpa entre nós. Fiquei ali por um longo tempo, depois que ele se foi, com a moldura nas mãos. O jardim estava silencioso, exceto pelo som suave das folhas ao vento.
como se até a natureza estivesse esperando minha decisão sobre como me sentir. Charlotte me encontrou ali, como sempre fazia quando eu ficava pensativa. Você está triste, Gretchen? Quer dizer, a avó? Perguntou, corrigindo-se com um sorriso tímido. Não, meu amor, respondi, passando a mão em seus cabelos. Só estou pensando. Ela olhou para a foto com curiosidade. É o seu filho? O que foi malvado com você? A honestidade das crianças, às vezes, era como uma flecha certeira. Respirei fundo. Sim, mas ele veio pedir desculpas hoje. Charlotte fez uma expressão séria, muito adulta para seus 10 anos. E você perdoou? Aquela pergunta entrou fundo. Eu não tinha uma resposta definitiva, mas tinha um sentimento. Acho que estou aprendendo a perdoar, respondi. Charlotte assentiu com sabedoria que só uma criança resiliente possui. Meu pai diz que perdoar não significa confiar de novo, só significa que você para de deixar que a dor mande em você. Sorri, emocionada. Seu pai é um homem muito sábio. Ele aprendeu com você, ela respondeu, e aquilo me desmontou por dentro. Voltamos para dentro de mãos dadas, atravessando o jardim que, 2 anos antes, eu mal teria coragem de pisar. Agora, era o caminho para minha casa. Enquanto caminhávamos, senti que aquele encontro com Robert havia encerrado um ciclo, não necessariamente com reconciliação total, mas com verdade, arrependimento e espaço para a cura. E isso era mais do que eu jamais esperara. A história estava se ajustando sozinha, como peças de um quebra-cabeça finalmente encontrando seus lugares. Bloco 19, dividido por 20 menos tradução, quando entramos na casa. O cheiro de chá, de jasmim, se espalhava pelo corredor, e o sol da tarde iluminava as paredes de mármore com um brilho dourado. Charlotte correu na frente para contar ao pai sobre nossa conversa no jardim, e eu fiquei alguns passos atrás, observando-a pular, como se o mundo fosse leve demais para segurá-la. Era difícil acreditar que aquela mesma menina um dia havia tremido de frio e medo em um beco escuro, encolhida atrás de latas de lixo, perdida e assustada. Agora ela vivia com segurança, amor e alegria menos, e eu fazia parte disso. Ao entrar no escritório, encontrei Marcos revisando alguns documentos, mas ele levantou os olhos no mesmo instante em que me viu. Charlotte saltou em seu colo e começou a contar toda a história do encontro com Robert, com detalhes exagerados, como as crianças sempre fazem. Marcos ouviu tudo com paciência, os olhos sempre voltando para mim, como se tentasse medir cada nuance da minha reação. Quando Charlotte saiu para pegar um desenho que queria mostrar, Marcos se levantou e caminhou até mim. Você está bem? Perguntou com suavidade que contrastava com sua postura sempre firme. Estou, respondi, ainda processando tudo. Foi inesperado. Ele parece arrependido. Marcos observou. Assenti. Ele estava sincero. Até é difícil ignorar isso. Perdoar não significa permitir que as pessoas voltem para sua vida, ele disse, ecoando as palavras de Charlotte. Sorri de canto. Sim, percebi que essa lição está sendo repetida bastante por aqui. Marcos sorriu também, um sorriso que sempre parecia aquecer o ambiente ao redor. Talvez porque você precise ouvi-la mais de uma vez. Ele tinha razão. Eu precisava. Mas havia algo diferente desta vez. A culpa já não me prendia. A ferida já não sangrava. Eu era outra mulher agora. Charlotte voltou correndo com um desenho colorido. No papel, ela havia desenhado 3 figuras de mãos dadas. Ela, eu e Marcos. Acima de cada figura, um nome. Daddy, Mi, Grandma. Meu coração derreteu. Somos uma família, Charlotte anunciou. E agora vai ser para sempre. Marcos a abraçou. E depois olhou para mim como se estivesse esperando minha reação. Não por receio, mas por respeito. Aquele era o tipo de família que eu nunca imaginei que pudesse existir para mim. Uma família construída, não por obrigações ou sacrifícios cegos, mas por gratidão, afeto e escolhas. Quando subi para meu quarto, naquela noite, encontrei sobre minha cama a moldura que Robert havia me dado, cuidadosamente posicionada ali por Elizabeth. Peguei-a nas mãos e percebi algo pela primeira vez. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado, mas não com rancor, encerrado com aceitação, com leveza, com um tipo de perdão que liberta, sem acorrentar. Deixei a foto sobre a cômoda e fiquei diante do espelho. Eu já tinha 67 anos, e ainda assim, nunca me senti tão viva.
Não por causa da riqueza da casa menos, embora ela fosse impressionante menos, mas porque, pela primeira vez, eu tinha um lugar onde era amada, sem ser explorada. Tinha propósito, tinha paz e, principalmente, tinha uma criança que via em mim algo que eu mesma esqueci que existia: força, bondade e valor. Percebi então que, de alguma forma, eu também havia sido salva. Na manhã seguinte, acordei com um cheiro de panquecas e risadas ecoando pelo corredor. Charlotte já estava acordada, contando a Marcos uma história exagerada sobre um sonho que tivera menos, algo envolvendo unicórnios, agentes secretos e uma missão para salvar o mundo. Desci a escada, ouvindo suas risadas se misturarem, e naquele instante percebi que aquele som era, para mim, mais precioso do que qualquer joia ou riqueza. Era o som de um lar que finalmente me pertencia. Quando entrei na cozinha, eles olharam para mim ao mesmo tempo. Charlotte correu até mim e tomou minha mão. Vem gramar, disse Puxando-me até a mesa. Hoje é dia especial. E por que é especial? Perguntei, sorrindo. Ela ergueu os ombros com a sabedoria de alguém que sabe que alguns dias são especiais, apenas por existirem. Por que estamos juntos? Respondeu. Marcos serviu café para mim com uma naturalidade tão grande que parecia que fazíamos isso há décadas. Enquanto tomávamos café, Marcos recebeu uma ligação que precisou atender e se afastou. Charlotte então se inclinou e sussurrou. Posso te contar um segredo? Assenti. Eu acho que meu pai gosta de você de um jeito especial. Quase engasguei com o café. Charlotte! Ela riu como só crianças risonhas e sapecas conseguem rir. É verdade. Ele fica diferente quando você está perto. Ele sorri mais. A inocência dela me desmontava, mas também me fazia rir. Às vezes as pessoas sorriem porque estão felizes. Respondi. É isso. Você deixa ele feliz? Antes que eu pudesse responder, Marcos voltou e se sentou. Ele percebeu que estivermos conversando e ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Charlotte só sorriu absolutamente trabeça. O dia seguiu com nossas rotinas habituais, mas meu coração estava leve, confortável, esperançoso. À tarde, sentamos no jardim para nossa hora do chá, como sempre fazíamos. Charlotte, com seu vestido azul favorito, mexia o chá com seriedade enquanto me contava sobre o último livro que estava lendo. O sol iluminava seus cabelos e o vento suave trazia o perfume das flores. Marcos se juntou a nós no final, com documentos em uma mão e um olhar suave quando nos viu. Vocês duas parecem muito felizes, ele comentou, sentando-se ao meu lado. Estamos, respondi. Este é o melhor momento do meu dia. Ele me olhou como se quisesse dizer algo, mas Charlotte interrompeu contando sobre um novo projeto de artes que queria fazer. E assim, ficamos ali, os três, como uma família deveria ser. Presente, conectada, completa. Quando a noite caiu, fui até a varanda antes de dormir. O céu estava limpo, e as estrelas brilhavam como se estivessem celebrando algo. O que teria sido da minha vida se eu não tivesse encontrado Charlotte naquela noite? Pensei, talvez eu ainda estivesse perdida, machucada, acreditando que meu valor dependia do que eu podia sacrificar pelos outros. Mas a verdade é que Charlotte não apenas encontrou seu anjo da guarda, menos eu também encontrei a minha. Encontramos uma a outra, e isso mudou tudo. Com o coração pleno, fechei a porta da varanda. Eu era Greta em Wellington agora. Avó, guardiã, parte de um lar onde o amor não era moeda de troca, mas fundação. E pela primeira vez em décadas, senti que meu futuro era maior do que meu passado. E agora eu pergunto a você, que ouviu minha história até aqui. Se estivesse no meu lugar naquela noite de tempestade, teria parado ao ouvir uma criança chorando? Teriam suas escolhas mudado sua vida, tanto quanto mudaram a minha? Obrigada por ouvir até o fim. E na tela final, deixo duas histórias que com certeza vão te surpreender também.